Olá, pessoal, boa noite, então. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula do nosso curso de Estética. Hoje nós vamos falar aí de um período bem interessante para a história da arte, assim como para a história da humanidade também, que é justamente o Renascimento. Então, hoje nós vamos falar do século XV e do século XVI. O Renascimento foi um período ali posterior à Idade Média, ok? É ali no Renascimento que a gente começa a ter uma nova visão do mundo e da realidade, certo? A gente vai tratar nessa aula um pouco do Renascimento italiano, não é? E vamos tratar também ali, no século XV, século XVI, da mística da Espanha, da mística espanhola, digamos assim, ok? Então, hoje a gente vai trazer algumas concepções de artes envoltas nas ideias, digamos assim, principalmente da ciência, como da física, e também numa perspectiva de arte voltada ao puro pensamento religioso, não é? Mais ou menos próximo daquilo que a gente tinha na Idade Média. Por quê? Porque qual é a impressão que a gente tem? A gente tem a impressão, por exemplo, que a Idade Média termina ali, termina no ano 1453, termina no ano 1500 e acabou a Idade Média. Não é bem assim, né? Por exemplo, na Espanha, a Idade Média ela vai até mais tarde. Então, enquanto em vários países assim da Europa, como por exemplo ali Itália, França, Inglaterra, etc., não é? Já tem um renascimento, um pensamento humanista. Na Espanha, por exemplo, a Idade Média vai um pouco mais tarde, ainda não termina a Idade Média, ok? Então, são dois períodos que, de certa forma, acabam ali ficando junto dentro da história. Os foguetes. Mas, de maneira geral, né, de maneira geral, tenta-se datar a Idade Média, o fim da Idade Média, ali por volta do ano de 1500, ok? Então, hoje a gente vai trazer um novo capítulo para a história da arte e principalmente da história da estética, ok? Então, eu vou colocar os slides aqui para a gente começar a discutir o nosso tema, a nossa temática. Vamos ver aqui. Então tá, então a nossa aula de hoje é do Renascimento italiano ao misticismo espanhol, ok? Então, a primeira coisa aqui é uma entrada a esse renascimento, tá? O renascimento italiano ali do século XV e século XVI, tá? Então, a gente já está avançando dentro, de certa forma, da história do pensamento da arte, do pensamento estético, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, os renascentistas são sedentos por conhecimento. Essa é uma característica muito interessante dos renascentistas de maneira geral. Eles se apaixonam, né, digamos assim, pelas ciências, pelas artes, e, de certa forma, até pelo conhecimento religioso, embora eles sejam bastante críticos da Idade Média, ok? Enquanto a Idade Média tem um pensamento mais contemplativo, né, enquanto a Idade Média, de certa forma, valorizou muito mais a teologia, o Renascimento, ele começa a olhar, digamos assim, a ciência com um carinho especial, ok? Mas isso a gente vai ver com o passar ali dos slides, ok? Então, ó, no fim do giotismo, a pintura espontaneamente cristã desaparece. O Giotto foi aquele autor que nós vimos na aula passada, que eu trouxe as pinturas dele, aquelas pinturas lá em azul, que vocês deram uma olhadinha, né? Do Judas beijando Cristo, da crucificação, etc. Não é? Então, o Giotto ele teve uma série de seguidores, de pessoas que desenvolveram aquele pensamento, aquela ideia artística dele, aquele estilo, digamos assim, né? Proto-renascentista, pré-renascentista, mas a partir do Giotto e desses, digamos assim, discípulos, a arte espontaneamente cristã, ela, de certa forma, deixa de existir, ok? Só permitir aqui a entrada, beleza, né? Então, aqui nesse giotismo, a gente tem essa ideia de que a arte ainda está presa às influências da teologia, né? Lá na Idade Média, a gente vê uma arte que, de certa forma, é serva da teologia. Aqui no Renascimento, não. Aqui no Renascimento, a arte ela se torna livre. Finalmente, a arte consegue a sua liberdade, ok? Espera só um pouquinho. Certo, ok?
Então, assim, aqui, justamente nesse Renascimento, os fins da arte começam a se tornar laicos, ok? Então, a arte no Renascimento, ela já não está mais a serviço da religião, mais a serviço da teologia, mas agora a arte, ela tem uma outra finalidade. A arte, agora, ela tem um outro aspecto, e isso se deve muito ao humanismo desse Renascimento. E eu já vou falar um pouco desse humanismo para vocês, tá? Aqui também tem uma mudança essencial. Agora, os artistas concebem que, né, eles têm que ter como mestres outros artistas e não os teólogos. Na arte da Idade Média, geralmente ali quem estava acompanhando a obra de um pintor, de um escultor, etc., era um teólogo, era um padre. Agora não. No Renascimento, somente uma pessoa que entende de arte pode ser um mestre, pode ensinar uma outra pessoa. O teólogo não trata mais desses assuntos. É claro que muitos clérigos, muitos padres, eles vão querer, de certa forma, dar uma, digamos assim, dar uma ideia em relação à arte e tal, mas o artista, nesse período, ele já passa a ser mais livre, de certa forma, ok? Aqui a gente tem uma outra característica que diferencia o Renascimento da Idade Média. A Idade Média, ali a gente viu a patrística, que eles tinham, de certa forma, um desprezo em relação à sensibilidade ao mundo, à natureza. Aqui no Renascimento é ao contrário, eles valorizam a natureza, não como os gregos, eles valorizam a natureza e, de certa forma, também valorizam a sensibilidade. Por que eu falei não como os gregos? Porque, de certa forma, os gregos enxergam a natureza de uma forma assim, meio que simbólica. A natureza é representada pelo cosmos, pela ordem, pela harmonia. Aqui no Renascimento, a natureza ela tem um outro viés, digamos assim. A natureza ela é muito importante, a natureza ela é importantíssima, mas ela ainda não tem aquele valor que ela tinha para os gregos, porque o valor aqui do Renascimento é o homem, é o ser humano, ok? Aqui agora, ama-se o mundo por si mesmo, certo? Então, os gregos amavam, de certa forma, o mundo a partir, de certa forma, das suas, digamos assim, da sua característica simbólica. O mundo seria algo, digamos assim, que representa uma ordem, uma harmonia, um cosmos, etc. Mas, para os renascentistas, agora eles olham o real, a natureza, a partir de si mesmo. A natureza não representa tanto aquela ordem, aquele cosmos, etc. e tal. Aqui a natureza tem uma outra representação, certo? Aqui também a pintura começa a ser muito valorizada. Ali na Idade Média, a gente viu que também para o pensamento dos gregos, para o Aristóteles, para o Platão, essas artes aí manuais, elas são desprezadas. Já no Renascimento, não. A pintura, ela se torna a arte, não é? O Leonardo da Vinci vai dizer que pintura é a arte principal, e aqui a pintura começa a rivalizar com a própria natureza. Então, o renascentista, ele olha para a realidade, ele olha para o céu, ele olha para as montanhas, para o rio, ele olha para as pessoas, e ele pensa o seguinte: a minha arte não pode ser mera cópia, mas a minha arte tem que ser muito mais bonito que a natureza. E é isso que ele começa a trazer. Então ele começa a trazer a ideia de que a arte ela tem que rivalizar com a natureza. Você não tem que saber, assim, quando você está olhando uma obra de arte renascentista, eles trabalham com a ideia de que eles têm que enganar você, né? Se você tem dúvida se aquilo ali é uma pintura ou não, não é? É esse justamente o trabalho do artista. Ele tem que enganar. Você tem que olhar a pintura e achar que é quase, digamos assim, uma fotografia. É claro, não existia fotografia na época, mas só estou dando esse exemplo para vocês entenderem. Ok? O principal representante ali desse, digamos assim, renascimento, desse início desse renascimento, é o Botticelli, não é? Temos esse quadro clássico aqui, o Nascimento de Vênus, e eu trouxe também há 2 aulas atrás, se eu não me engano, lá na aula do Aristóteles, uma outra pintura do Botticelli, que era justamente a Primavera. Mas aqui eu só quero mostrar uma ideia para vocês bem interessante, o Nascimento de Vênus, ok? Vênus, etc. e tal, são representações da mitologia grega e da mitologia romana, certo? Vou perguntar para vocês, será que na Idade Média esse tipo de arte seria aceito? Jamais. Por quê? Porque eles estão fazendo uma representação da mitologia grega, e eles não permitiriam isso nunca. Por quê? Porque para eles a temática deveria se remeter à Bíblia, aos personagens bíblicos, de certa forma, né? E quando você pinta uma mitologia grega, você está pintando uma coisa sem valor, pelo menos para o medieval é assim. Então, esse renascimento, esse período renascentista, ele busca fazer renascer aquela arte, aquela literatura, aquela pintura, aquela escultura do período grego, não é? E isso justamente vai dar origem a um termo chamado de classicismo, ou seja, uma volta ao clássico. Quem é clássico? O grego é clássico.
certo? Então eles fazem essa volta, ok? E outra coisa também interessante dessa imagem, a gente vê a imagem de Vênus ali no centro, uma imagem central, e ela nua. Isso na Idade Média ia dar um problema, ia dar uma cadeia, isso aí você não tem ideia, tá? Porque na Idade Média você não pode representar o corpo de uma mulher nua, jamais, nunca, de maneira alguma, você não pode fazer esse tipo de representação. Então ali, ó, veja a mentalidade de um Botticelli, né? Essa pintura é de 1484, 1485. Então, além de pintar um tema diferente do medievo, também traz essa ideia da nudez, ok? Então ele traz deuses que não se remetem ao cristianismo e trazem também essa nudez, digamos assim, ok? Tem outros autores muito importantes desse período, mas o Botticelli é um dos principais, tá? E a gente entra um pouquinho no século XVI, tá, do Renascimento. A estética do século XVI é caracterizada pela descoberta do indivíduo. E aqui a gente entra num outro ponto interessante desse humanismo, não é? Porque na antiguidade grega e na Idade Média, você não tinha um conceito de indivíduo muito claro, não é? Porque todas as pessoas faziam parte de um grupo, faziam parte de um grupo religioso, de um grupo político. Você não tinha o indivíduo isolado, sozinho, etc. Você não tinha essa imagem. Você não tinha a imagem de uma pessoa, digamos assim, sozinha, isolada, porque todo mundo fazia parte, de certa forma, de um todo, não é? Por exemplo, histórias clássicas da Idade Média, não é? Chega uma pessoa de madrugada na tua casa, certo? Bate na porta, 3 horas, 4 horas da manhã, né? Tudo escuro, pensa, Idade Média, né? A próxima casa fica a 10 quilômetros de distância, você sozinho no meio do mato ali, medieval, né? Bate alguém na porta da tua casa, você vai lá, vai atender 3, 4 horas da manhã e pergunta, quem é? E a pessoa responde, um cristão. E daí você deixa a pessoa entrar, certo? Como que isso é possível? Porque naquela época eles não tinham essa dimensão do indivíduo. Se você falava que era um cristão, automaticamente você era uma pessoa boa. Então você pode entrar na casa da pessoa a hora que você quiser. Hoje em dia não tem isso. A gente sabe que, né, o indivíduo pode ser cristão, pode ser qualquer coisa, mas mesmo assim ele pode ser uma pessoa ruim e malvada. E você jamais vai deixar uma pessoa entrar esse horário na tua casa, tá? Desconhecida. Em geral, né, não há um elemento gregário de um grupo de fiéis ou de uma religião. Foi isso que eu acabei de falar, tá? Então é no Renascimento que surge esse indivíduo sozinho, isolado. O renascentista ele descobre a beleza da natureza com os antigos poetas. Lembra aqueles poetas que eu falei para vocês lá no começo, na aula 2, se eu não me engano? Eles fazem a leitura de todos aqueles poetas, e também dos poetas romanos, e descobrem o valor da natureza. E eles falam, cara, é a natureza que a gente tem que olhar, é a natureza que a gente tem que retratar. Lembrando que no medievo, na Idade Média, a contemplação é da ideia, da inteligência, que é Deus. Eles contemplam Deus. A ideia, digamos assim, de contemplar a natureza é uma coisa, assim, renascentista. Mas existem autores ali no medievo que já defendem o valor da natureza, e um desses autores é o São Francisco de Assis, não é? O franciscano, que ele é considerado o patrono da ecologia, porque ele é um dos primeiros autores, de certa forma, a ver a beleza na natureza. É claro, uma beleza que foi dada por Deus, mas mesmo assim, para ele a natureza já é uma coisa boa. Nas obras dele, ele fala dos cantos dos pássaros, do azul do céu, das noites estreladas, então ele fala de todas essas ideias, exaltando o valor da natureza, tá? No Renascimento, começa a surgir uma visão de arte oposta à da Idade Média, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, umas visões medievais, tá? Os clérigos protestam contra o embelezamento da igreja. A igreja não pode ter adorno, porque isso vai atrapalhar a visão do fiel. O fiel tem que olhar para o padre, tem que prestar atenção na palavra, não ficar olhando quadro, pintura, etc e tal. Isso que é uma visão medieval, tá? O artista volta a imitar a natureza, porque ela é uma criação de Deus, tá? Então, aqui na Idade Média, né, eles têm justamente essa ideia Deixa eu voltar aqui. Eles têm justamente a ideia dessa imitação da natureza, justamente por pensar que a natureza é uma criação de Deus, tá? Isso é uma coisa medieval também, ok? O ideal medieval é o santo. Quem que é o santo? É aquele que aniquila o sensual, a sensibilidade e também o animal. O animal poderia ser tratado como instintivo, tá? O santo é aquele que anula tanto os sentimentos da carne, quanto o instinto, de certa forma, né? Então, esse é o santo, ok? O Renascimento é o inverso de tudo isso que eu falei para vocês, tá? O Renascimento, ele valoriza uma pintura na igreja, uma escultura, né? Ali no final da Idade Média você já tem as arquiteturas românicas, góticas, etc. As arquiteturas góticas são maravilhosas, assim, bem bonitas, bem enfeitadas.
tá? O Renascimento, ele valoriza também a vida ativa. É aqui que o homem começa a entrar na política, porque o homem medieval é o homem que contempla. O que é contemplar? Ele fica pensando o dia inteiro em Deus e nas coisas da Bíblia. Já o renascentista, ele não quer mais saber disso. Ele não quer saber de ficar trancado num convento a vida inteira rezando. Não. O homem renascentista é um homem prático. Ele vai para a luta, ele trabalha, ele cria, ele pinta, ele faz tudo. Por quê? Porque ele é um homem assim que ele quer agir na natureza, agir na realidade, tá? E ele não desperdiça essa sensualidade, ele desenvolve, então ele trabalha com todos os sentimentos, ele não tenta aniquilar como medieval, mas ele tenta reforçar a todo momento, tá? Renascimento, a arte não é mais serva da religião, a arte não é mais serva da natureza, como para os gregos. Aqui no Renascimento você tem uma arte livre, uma arte que já vai se tornando laica, como eu havia falado para vocês, mas a arte aqui, pelo fato do Renascimento ser um período humanista que valoriza o homem, a arte aqui, de certa forma, ela vai em direção ao homem ainda, ok? Mas ela já se torna mais livre, de certa forma. Liberdade total da arte a gente só vai encontrar depois da arte moderna, ok? Principalmente na arte contemporânea. Olha só, o medievo, a Idade Média, valoriza principalmente o divino e o sobrenatural. O Renascimento é o contrário. Se a Idade Média valoriza o divino, o Renascimento valoriza o humano, o homem. Se a Idade Média valoriza o sobrenatural, o Renascimento valoriza o natural. São visões bem opostas, tá? Para os medievais, perdão, para os renascentistas, como eu já falei, a natureza não deve ser apenas contemplada, mas compreendida. E é aqui que entra o papel da ciência, certo? Como que você compreende a natureza? Simplesmente olhando para ciências como a física, a química e a biologia. Não existiam esses termos nessa época, mas a física, de certa forma, já começou a existir, já começou a mostrar sinais de existência nesse período aqui. Na Idade Média, não era possível uma ciência, principalmente na patrística, porque você não se interessa pelo mundo, você não quer saber do mundo, ok? Já no Renascimento, agora você quer compreender o mundo, e a melhor forma de compreender é utilizando a ciência. Você só compreende a realidade estudando a física, a química e a biologia, certo? Então as ciências aqui começam, digamos assim, a florescer, começam a aparecer, mas é só mais no período moderno que elas vão surgir assim definitivamente. Até agora as ciências, elas fazem parte da filosofia, são chamadas de filosofia natural, mas daqui a pouco elas vão se separar da filosofia por outros aspectos, tá? O homem, olha aqui, veja o poder do homem no Renascimento. O homem é a expressão mais grandiosa do próprio Deus. O homem é a criação mais perfeita de Deus, certo? Então, o humanismo valoriza muito isso. O homem é o valor máximo, tá? Na arte medieval, a ausência da composição ao justaposto. Mostrei para vocês ontem a pintura lá do Giotto, que você não tem aquela ideia de profundidade, parece que as figuras estão coladas ali no quadro, né? Justamente porque eles não têm assim uma ideia de composição muito grande, eles não têm, digamos assim, uma perspectiva ainda, que é o que vai surgir no Renascimento, não é? Uma outra coisa também é a técnica de pintura utilizada no medievo. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, no medievo, eles usavam a têmpera. A têmpera você tinha que, digamos assim, usar umas gemas de ovo. Você misturava umas tintas com gema de ovo e fazia a pintura, certo? Isso era a técnica medieval. Já a técnica renascentista, eles utilizam a pintura a óleo. Mas qual que é a diferença, né, de você usar gema de ovo e pintura a óleo? A diferença é gritante, porque na têmpera, por exemplo, a cor, ela seca muito rápido. Então, você vai pintar ali o quadro, cara, quando você vê ali em menos de minutos, o quadro já está seco, você não pode fazer alteração. Já na pintura a óleo, não. Você pinta, por exemplo, um céu azul, você não gostou daquele azul, como a tintura a óleo demora a secar, você pode jogar outra cor em cima ali para dar uma outra impressão. Então, né, no medievo você tem aquela pintura rápida, que seca rápido, você não pode mexer muito com as cores. Por isso que a gente viu na obra do Giotto ali um quadro meio chapadão, meio azulão, assim, digamos, porque ele não tem tempo de mexer naquilo lá, né? Já no Renascimento, não. Você tem um céu mais realista, porque você consegue trabalhar bem com as cores, porque elas demoram para secar. O artista olha o quadro e fala, opa, dá para deixar aqui. Não, dá para deixar esse céu mais claro, dá para deixar mais escuro, tá? A arte italiana é representada por esses autores aqui, especialmente, né? O Rafael Sanzio, o Michelangelo, o Tiziano, o Albert e o Da Vinci, tá? Sobre o Albert e Da Vinci a gente vai trabalhar agora de maneira um pouco mais detalhada, digamos assim, tá? Não trouxe a obra desses autores, eu trouxe ali do Rafael, tá? Mas pesquisem depois essa arte renascentista, tem muitos nomes e muitas ideias, ok?
Agora a gente vai falar de um filósofo, ele é arquiteto, ele é pintor, tá? Ele é praticamente tudo, assim como o Leonardo da Vinci também, muito importante ali para o Renascimento, principalmente para o classicismo, que é uma volta ao estilo clássico, digamos assim, que é justamente esse cara aqui, o Leon Battista Alberti, ok? Ele é o principal teórico, digamos assim, do Renascimento. Ele é o teórico do classicismo, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver as ideias dele. Primeiro teórico do classicismo, para ele a estética é a perfeição. Então, para ele, o que é a beleza, o que é o belo, qual que é o ideal do artista? É buscar a perfeição. Antes, na Antiguidade Antiga, na Grécia, a gente via que a beleza ela estava nas coisas da natureza, ok? No medievo, a beleza é Deus. Já aqui, de certa forma, no Renascimento, a beleza ela se encontra na perfeição. E o que é essa perfeição? Tá? O belo e o perfeito são a mesma coisa, segundo Albert, tá? E essa é a concepção que pegou no Renascimento, essa é a concepção que ficou, tá bom? No classicismo e no neoclassicismo, principalmente, ok? Então, na arte, a harmonia em todas as partes gera a perfeição. Então, agora o artista tem a ideia de que a harmonia de todos os elementos de uma obra de arte, de uma escultura, de uma pintura, etc., é o que gera a perfeição, certo? Só que a perfeição, a beleza, né, que a perfeição e a beleza é praticamente a mesma coisa, ela é uma coisa negativa. Como assim a beleza é negativa? Porque você só percebe a beleza quando você acrescenta uma coisa a mais na obra ou quando você tira uma coisa necessária. Então, por isso que ela é negativa. Quando você olha uma obra assim que tem uma bela composição, tá ok, ela é perfeita. Mas você adiciona alguma coisa na obra, pronto, acabou com a obra, acabou a perfeição. Você tira alguma coisa da obra, pronto, acabou a perfeição também. Então, a beleza tem a ver justamente com isso, de acrescentar e tirar. Por isso que a beleza é negativa. Você só percebe a preciosidade de uma obra quando você tira alguma coisa dela ou você acrescenta, tá? Aqui ele chama a beleza, né, de essa ideia negativa de consinitas, perdoe meu latim, tá? Meio enferrujado, mas em português seria consinidade, que seria justamente essa ideia da harmonia, da perfeição. A perfeição, o belo só existe nessa harmonia, tá? E aqui ele traz uma ideia bem interessante também, né, de que a beleza, ela é tanto subjetiva quanto objetiva, tá? Então, o que tem, digamos assim, o que representa a objetividade da beleza? A objetividade dela está na força de criação da natureza, ok? Então, o artista, de certa forma, ele... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O artista... Opa. Então, o artista, ele percebe que na natureza há uma força criadora de Deus ali na natureza, e essa é a objetividade da arte, é isso que o artista tem que pegar, justamente essa força criadora, tá? E a subjetividade está, digamos assim, no acordo do juízo dos especialistas. Então, agora você tem, digamos ali, uma série de especialistas em arte, de cientistas da arte, digamos assim, que eles vão emitir um juízo do que é belo ou não, tá? É aqui que começa, digamos, aquele julgamento estético, que você se pergunta, por que uma obra de arte é considerada uma obra de arte? Isso começa nesse período, justamente com esse pensamento do Albert, ele que criou isso, ele que traz a ideia de que somente o especialista da arte pode dizer o que é arte, né? Hoje a gente vê no Facebook lá as pessoas falando tudo que elas querem de política, arte e religião, mas elas não são especialistas em nada, elas não entendem nada e estão querendo dar palpite, dar pitaco, né? Ali para o Albert, não, só fala da arte quem é especialista. O teólogo, ele cuida das coisas da religião, o artista fala da arte, o padre não fala, tá bom? Então, aqui há um verdadeiro conhecimento do belo, então esse conhecimento, que é uma ciência da beleza, da estética, também justamente por causa desses artistas que eles entram numa comunhão racional, de certa forma, e decidem o que é belo e o que não é. Tá? A estética, para Albert, ela se submete a leis e a regras, muito parecido com o pensamento do Aristóteles, embora o Aristóteles tenha falado mais, digamos assim, da poética. Tá? Então aqui a arte, ela segue uma série de regras e leis, e é isso que vai ter no classicismo e no neoclassicismo, no barroco também, de certa forma, tá? No rococó também, mas é uma coisa que os modernos vão criticar, justamente essa questão da ordem das leis. Será que o artista tem que seguir leis e regras, né? Aí que vai haver toda uma mudança da arte, ok? O Albert, ele desenvolve uma aritmologia mística. O que é a aritmologia? Tem a ver com a aritmética, tem a ver com a matemática, mas é uma matemática mística. Lembra do Plotino que eu falei para vocês, que é um filósofo místico? O que a mística é? Uma conexão do homem com Deus.
tá? E aqui o Albert, ele trabalha com essa ideia de que a matemática, ela, de certa forma, ela tem esse caráter, esse viés místico, né? Isso aqui a gente já viu em Platão, essa ideia da matemática, já vimos no Pitágoras, tá? Que a matemática é uma coisa que forma o mundo, forma a realidade, ok? Por que eu tô falando do Platão aqui? Porque o Renascimento e o humanismo, a maioria dos autores aqui, eles são todos platônicos e neoplatônicos. É nisso que eles estão pensando, no pensamento de Platão e no pensamento neoplatônico. O Aristóteles também é importante nesse período, só que ele chega um pouquinho mais tarde, tá? O Aristóteles vai ser admirado também, só que depois ele vai ser odiado, né? Principalmente com a física do Galileu, do Kepler, do Copérnico, e principalmente com a física do Newton. A partir do surgimento da física, as ideias, principalmente de Aristóteles, são abandonadas, né? Voltando a aparecer posteriormente só no romantismo, ok? Olha só, né? Então, o Albert, ele trabalha justamente com a questão da matemática. Para ele, a obra de arte, a harmonia, você encontra novamente na matemática. Tem aquela ideia do número de ouro, o número perfeito, que é um número sagrado, um número divino quase, né? Mas olha essa citação aqui do Albert, só para vocês entenderem a ideia de como, né, essa arte dele é influenciada pela matemática. Olha o que ele fala. Ó, ele está falando dos degraus de uma igreja, de uma catedral, né? Olha só o que ele fala. Quanto aos degraus, afirma-se que devem ser em número ímpar e não par, sobretudo em frente dos templos e edifícios sagrados, porque assim o fiel entrará sempre no templo com o pé direito, coisa que se considera favorável ao desígnio místico da religião. Tá vendo o que o cara tá falando? Ele tá preocupado nos mínimos detalhes. Até o degrau que você tem ali na frente da igreja, ele fala, tem que ser em número ímpar. Se for em número par, o cara vai chegar lá com o pé esquerdo e isso vai dar azar, tá? Ó, essa ideia já é bem antiga, né? Ali no Renascimento ela já aparece. Ele fala, não, degrau da igreja tem que ser 7, tem que ser, ou ser 9. Por quê? Porque daí o cara vai chegar lá com o pé direito, tá bom? Para nós é meio estranha essa ideia, mas veja como a matemática, eles estão pensando em tudo isso nessa época. Se o cara está falando só do degrau, estou falando só do degrau. Agora imagine que o cara não fala de estátua, da escultura, dos templos, imagine que ele não fala da pintura. Eles veem matemática em tudo, e essa é uma perspectiva de Platão, tá? Foi mesmo observado por hábeis arquitetos que os degraus devem ser dispostos aos 7 ou 9 por cada lanço, e creio que nisso imitaram o número dos planetas, ou dos céus e das esferas, ok? Então aqui ele já está falando da matemática, ele começa a falar dos planetas, etc e tal. Então veja, né, então eles pensam assim, existem 7, existem 9 planetas, então tem que ter o mesmo número de degraus, né, para ter uma harmonia com o universo, ok? Escreveu uma obra fantástica, o Tratado da Pintura, eu li só a segunda parte, porque são 3 partes dessa obra, tá? E, assim, essa é a obra. Cara, você pensa no Renascimento, pensa na pintura, pensa na arte, essa é a obra. Quer entender como pensa um artista, um pintor renascentista? Lê essa obra aí do Albert, que é justamente o Tratado da Pintura, né? Traz aqui uma ideia de arte como ilusão. Já vimos isso em Platão, não se esqueça. Para ele, para Platão, a arte é uma grande ilusão e deve ser evitada. Aqui não, no Renascimento, ao contrário, a arte é uma ilusão e ela deve, de certa forma, ser, digamos assim, você tem que trabalhar justamente nessa perspectiva da ilusão, né? O papel da arte é o de iludir, certo? Aqui o Albert, ele usa o exemplo lá do mito de Narciso. Lembra do mito de Narciso? O mito de Narciso representa para Albert o ideal do pintor. O Narciso olha a imagem na água, ele olha aquele reflexo dele na água, da beleza na água, e ele cai dentro da água e acaba se afogando, certo? E isso que o artista tem que fazer também. Ele tem que representar uma pintura perfeita, um ideal de beleza tão perfeito que você tem que imaginar que você está lá dentro daquela obra. Então a arte tem que ser ilusão, ok? Esse tratado da pintura, ele é dividido em 3 partes, tá? Primeiro, é um tratado de perspectiva idiótica. É aqui que entra a física. A física aparece muito com a arte. A física que eu tô falando é a mesma física do Isaac Newton, do Einstein, do Galileu, etc. Tá? A física deve muito para a arte, ok? A arte ajudou muito a desenvolver o pensamento da física, certo? Então essa obra, o Tratado da Pintura, é dividida em 3 partes. Primeira parte, ela fala da perspectiva, né, idiótica, que faz parte da física. Segunda parte, análise das condições especiais da beleza da arte de pintar, que é o que a gente vai tratar aqui em estética. E terceiro, trata das qualidades morais do artista. Então ele está preocupado também com, digamos assim, o aspecto moral do artista, né? Se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim, etc. e tal, ok?
E para ele, essa beleza, né, que eu já tinha identificado como a perfeição, pode ser dividida em 3 categorias, não é? Primeiro, que é a circunscrição, que é a arte do desenho. Então, para o Albert, cara, o artista tem que saber desenhar, ele tem que ter a técnica, tem que desenhar perfeitamente, tá? O segundo aspecto desse belo é a composição, o balanceamento. Você não apenas tem que saber desenhar, mas saber aonde desenhar. Você vai colocar onde no quadro? Vai colocar em cima, vai colocar embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, não é? E aqui já começa a aparecer a ideia da perspectiva também, para você ter uma ideia, digamos assim, de profundidade dentro do quadro, dentro da pintura, que a gente vai ver daqui a pouco umas imagens que eu separei, tá? Por último, recepção das luzes, não é? A importância do claro e do escuro. Aqui, pela primeira vez, aparece o claro e escuro, que vão ser conceitos muito importantes no barroco, por exemplo, não é? Na Idade Média, você não tinha essa ideia do claro e escuro, né? Lá na pintura do Giotto, você tinha um azulzão bem chapadão. Nas outras pinturas, lá, como do Cennini, por exemplo, você tem lá um fundo dourado. A maioria das pinturas medievais tem esses fundos, mas os renascentistas, eles odeiam isso, porque para eles aquilo é enganar, digamos assim, aquilo ali é muito pobre, muito pobre. Você tem que saber trabalhar bem com o claro e com o escuro, principalmente para dar o relevo, não é? Pega um pintor, um desenhista, se o cara sabe fazer bem um sombreado ali no desenho, cara, você vai ter um aspecto de profundidade, e isso foi o Albert que falou pela primeira vez, certo? E ele começa a falar isso. Então, em Albert se desenha a estética do século seguinte, tá? Século XV, XVI, é Albert, tá? É Albert, ele é importantíssimo, lido, conhecido, admirado, adorado. Lembrando que ele não era só pintor, nem escultor, nem arquiteto apenas, nem filósofo apenas, mas ele também trabalhava na política. Então, o cara, ele era, digamos assim, uma enciclopédia, tá? Para ele, tem que haver uma coincidência entre o ideal artístico e o conhecimento científico. Então, para ele, né, a arte, ela tem que estar tanto dentro do campo da ciência, que a gente vai ver como que a ciência trabalha justamente isso, e dentro de um ideal estético de beleza. Então, aqui você une duas ideias, o ideal do artista, o ideal artístico, essa ideia do belo, essa ideia da beleza, e o conhecimento científico. Isso tem que trabalhar juntos, ok? O Albert é um autor muito complexo. Existem 4 leituras possíveis do Albert, tá? Tem autores, né, pesquisadores que estudam até hoje a obra dele e não sabem aonde que ele se encaixa devido à complexidade desse autor. Por exemplo, alguns autores falam que o Albert ele é um puro platonista. Outros falam ele é um puro moderno. Outro, ele é um puro medieval. E o outro, ele é um precursor de Leonardo da Vinci, tá? Então a gente tem essas 4 leituras, digamos, do Albert, tá? Porque platonismo? Porque o Albert, de certa forma, ele sempre está falando ali da ideia, da essência, do plano ideal, ok? Que é uma ideia de Platão. Existe uma essência e o artista tem que captar essa essência. O Albert fala disso também. E essa é a visão platônica que se tem do Albert. Moderno por quê? Porque o Albert, ele renova a arte do seu período. Na época dele, ele é um moderno, né? Ele traz uma outra concepção de arte, de pintura, e ele é justamente encarado nesse período, ok? Alguns chamam ele de medievalista, falam que ele não está, de certa forma, totalmente no Renascimento, mas ele está com um pezinho na Idade Média, porque o Albert, ele está muito próximo ali da perspectiva do Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, a gente viu ontem, que ele trabalha com uma ideia de gosto, que é dado pela razão, ok? E o Albert, ele está preso nessa ideia da razão, que é justamente ainda um elemento quase medieval, praticamente, se a gente for parar para pensar. E o Albert, ele cria uma série de categorias dentro da obra dele, e isso é medievalismo puro, não é? Criar essas categorias, essas ideias, etc. E precursor de Leonardo. Por causa do quê? Porque, primeiro, ele nasceu antes de Leonardo, acho que uns 50 anos antes, sei lá, não lembro agora, né? E também porque ele tem um pensamento enciclopédico, igual o Leonardo. O Leonardo da Vinci, o cara, ele está em todas as áreas. Ele é importante para tudo, o Leonardo da Vinci, se a gente for parar para pensar. E o Albert está mais ou menos nessa perspectiva, ok? A gente vai falar um pouquinho agora do Leonardo da Vinci, da importância dele ali, né? 1452, deixa eu só ver aqui, ó. O Albert faleceu em 72, né, pelo que eu estou vendo ali, né? Então o Leonardo da Vinci, ele está no período ali, certo? Então o Leonardo da Vinci, ele traz uma ideia bem interessante aqui agora, que a arte é inseparável da ciência, ok? Então você tem lá na tua sala de aula, na tua escola, né? Você fala assim, cara, por que eu estou aprendendo artes, né? Daí entra o professor de física, professor de química, professor de biologia, e você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que é aí que você está enganado, porque a arte, física, química, biologia, filosofia, letras, literatura, geografia, cara, tá
tudo junto, tá tudo unido. E é isso que o Leonardo da Vinci traz, essa ideia de que a arte é inseparável da ciência. Você não consegue pensar arte sem pensar ciência, ok? Veja os trabalhos do Leonardo da Vinci, eu não coloquei aqui, mas depois vocês pesquisem. O Leonardo da Vinci, ele já mexe um pouco com biologia, com medicina, ele pinta crianças no útero. Criança? Não, pinta fetos no útero, né? Ele pinta, digamos assim, o osso humano, a ossatura humana, ele pinta nervos, ele pinta músculos. Então, ele tem um conhecimento muito grande da biologia, ele tem um conhecimento muito grande da anatomia humana, e todas as pinturas que ele faz são muito usadas pelos médicos ali nos períodos posteriores, né? Claro, não tinha fotografia, então eles olhavam os desenhos, né? Principalmente do Leonardo da Vinci, para saber como que era o osso, como que era o coração, como que eram os músculos. Então, veja, a arte, ela serve também à ciência, mas nesse caso, não é apenas servir de ser, digamos assim, uma serva, mas a arte e a ciência ali, elas têm um papel primordial, né? Para Leonardo da Vinci, a pintura ainda é ainda maior que a ciência, digamos assim, tá? Aqui a gente já está no mecanicismo e no racionalismo. O mecanicismo é toda uma filosofia, de certa forma, ali do século XVII ao século XIX, mais ou menos. O mecanicismo só começa a cair justamente ali com o darwinismo, com a filosofia de um Bergson, por exemplo, ok? Principalmente também com a física relativista e a física quântica, certo? Que quebra essa ideia do mecanicismo, e principalmente com as leis da termodinâmica, principalmente ali com os teoremas de Carnot, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que trata da entropia, que já começa a quebrar essa ideia de mecanicismo, mas o Leonardo da Vinci é muito sensível a essas mudanças históricas, como eu já falei, o artista é sempre sensível, e ele já percebe, de certa forma, um mecanicismo, ok? Então ele já antecipa um movimento que vai ser bem importante ali na modernidade, ok? E ele também pressente um racionalismo, né? De certa forma, o Albert, e o Leonardo da Vinci também, eles estão dentro de uma corrente racionalista, mas isso vai surgir praticamente ali com René Descartes. René Descartes nasce em 1596, ali por volta de 1620, 1630, que o racionalismo ganha uma força muito grande, mas o Leonardo da Vinci já começa a perceber essas mudanças, tá? Então, o Leonardo da Vinci traz uma ideia bem interessante, né, que dentro da pintura dele existem coisas misteriosas e coisas simbólicas. Então, além dele tratar a arte como uma ciência, de certa forma, ele também procura deixar aquele aspecto místico, aquele aspecto mágico, aquele aspecto fantástico na arte. Hoje você olha a principal não, perdão, hoje você olha uma das principais obras dele, que é a Mona Lisa, e, cara, tem discussão sobre a Mona Lisa até hoje. Os caras estão se perguntando o que é aquele sorriso da Mona Lisa, qual que é a representação, qual que é o significado, é um sorriso de verdade? O que é aquilo? Porque dentro das obras dele, ele deixa sempre um viés misterioso, ok? O Leonardo da Vinci, né, ele mostra que existem duas vias para o artista. O artista, ele pode imitar o real, não é? Pode simplesmente copiar a realidade, o que é uma coisa pobre, não é? Ou ele pode substituir o real pelo ideal. E o Leonardo da Vinci, ele é um platônico, ele também é um platônico. Lembrando que nesse período do Renascimento, tem uma influência muito grande do platonismo e do neoplatonismo. Lembre do Plotino que eu falei ontem, tá? Então, o Leonardo da Vinci defende a ideia que você tem que substituir o real pelo ideal, ok? Então, quando você olha aqueles corpos, digamos assim, que ele desenha, às vezes algumas pinturas renascentistas, você vê corpos perfeitos. Esses são corpos ideais, que não existem na realidade, né? Então, tudo essa ideia que eles tentam trazer. Não apenas uma cópia da natureza, mas também uma forma de trazer o simbólico, o ideal para a realidade, ok? Aqui, o Leonardo da Vinci traz uma outra ideia da individualidade artística. O que é essa individualidade artística? Para ele, né, o artista, ele tem que seguir certas regras, obviamente, mas ele tem que deixar a sua cara na obra de arte, ok? Você tem que olhar a pintura do Rafael, saber que é do Rafael, tem que olhar a pintura do Leonardo, saber que é do Leonardo, você tem que fazer essa identificação. Quando você olhava, por exemplo, a arte medieval, a arte grega, muitas vezes você não sabia de quem que era, porque eles seguem padrões muito restritos, então parecia que, se você falasse assim, essa pintura aqui é de tal pessoa, né, e poderia ser de qualquer outra, porque é praticamente tudo igual, eles seguem tudo o mesmo modelo, não é? Já para o Leonardo, não, o artista tem que deixar a sua cara, ele tem que deixar, de certa forma, a sua humanidade, como ele fala, não é? Ele tem que deixar a sua característica ali para ele ser reconhecido, ok? Você olha as obras do Leonardo, você conhece elementos que você fala, cara, isso aqui é do Leonardo, ok? Mesma coisa, eu coloco ali uma obra de um escritor famoso na tua frente, você tem que ler e falar, não, mas isso aqui é de tal escritor, porque você tem que reconhecer o estilo, a escrita, etc, tá? E ele traz uma outra ideia interessante, né? Que nós não devemos apenas analisar
o quadro, a pintura, mas a gente deve tentar encontrar também a mente e o pensamento do artista ali, tá? Eu conheci essa ideia pela primeira vez quando eu estudei um filósofo francês chamado Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard, ele faz uma psicanálise da poesia. Então, analisando o poema, ele procura entender qual é o pensamento do artista, qual é o pensamento do poeta. Então, você faz uma leitura do poema, da arte, e descobre o que esse artista estava pensando, o que se passava pela cabeça dele, quais são os complexos que ele carrega justamente por essa arte que ele traz. E isso é uma coisa que apareceu no Leonardo da Vinci. Fiquei muito surpreso, porque eu não sabia disso, tá? Achei que era o Bachelard que tinha criado isso, né? Mas engano meu, ok? Então, Leonardo da Vinci traz essa ideia: olha o quadro, olha a pintura e intua qual é a cabeça, qual é a mentalidade do pintor, ok? Outro ideal do humanismo aqui é livre pesquisa, tá? Os renascentistas, por serem humanistas, eles defendem que você deve conhecer, lembre, eles são, assim, devoradores do conhecimento. Então, para eles, você pode pesquisar o que você quiser, sem restrição. Antes, a igreja proibia você de pesquisar certas coisas. Para ele, não. Para os renascentistas, você deve ser livre para pesquisar o que quiser, não é? Mas é a partir desse período que, por exemplo, surge uma inquisição que vai tentar proibir certos tipos de pesquisa. Não vamos esquecer que daqui a pouco, daqui a uns 100 anos mais ou menos, vai surgir um Galileu falando ali, por exemplo, do heliocentrismo, e a igreja vai proibir esse tipo de pesquisa. Os humanistas, eles ficam chocados com isso, porque para eles a pesquisa tem que ser livre. Ninguém pode dizer para você que você tem que pesquisar, ok? Essa é uma característica humanista, tá? Agora, olha só que interessante. O Leonardo da Vinci, ele vivia ali no meio de diversos platônicos e neoplatônicos. Existem filósofos muito importantes ali no período, eu não vou falar sobre eles, tá? Filósofos, assim, maravilhosos, com ideias bem interessantes, mas Leonardo da Vinci, o que ele procurou fazer? Ele procurou colocar nas suas pinturas aquele anseio, aquele desejo desses platônicos e neoplatônicos. E tem aqui uma pintura muito especial, que de certa forma é a pintura, né, que na época, de certa forma, representou muito bem o pensamento dos platônicos e dos neoplatônicos. Vou mostrar para vocês essa pintura aqui, ó. Essa pintura aqui do Leonardo da Vinci, ela se chama São João Batista, tá? Essa aqui parece que é uma representação do Leonardo da Vinci quando ele era jovem, quando ele era moço, tá? E o que chama atenção nessa pintura aqui, tá? Para quem não está familiarizado com a arte, pensa assim, é só a representação de uma pessoa, mas não é, pessoal, não é, tá? O que você tem em contraste aqui nessa pintura? Você tem uma pessoa, né, que seria o São João Batista, obviamente, e atrás você tem uma escuridão imensa, uma escuridão enorme. E agora eu pergunto para vocês, tá? Isso aqui é uma pergunta óbvia, que vocês nunca se fizeram, porque vocês não aprenderam a ler imagens direito, tá? Beleza, o São João Batista a gente consegue ver. Mas como que a gente consegue ver ele? Tem alguma lâmpada, será, onde ele está? Será que tem algum lustre? Será que tem alguma vela ali iluminando? Por quê? E se tivesse lâmpada, luz, vela, lustre, sei lá, qualquer coisa, será que ia estar aquela escuridão atrás dele? Não. Então é justamente isso que o Leonardo da Vinci procura trazer, um elemento de trevas atrás ali de São João Batista, mas ele tem uma iluminação interna, que é uma iluminação dele mesmo. Você não conseguiria ver ele, porque ele está no escuro, mas ele é tão iluminado, de certa forma, que você o vê, porque o próprio corpo dele, digamos assim, traz essa luz, ok? E uma outra coisa, um outro detalhe que chama a atenção é aquele dedo. Para onde que ele está apontando esse dedo, ok? Lembram para vocês que eu trouxe aquela imagem lá do Plotino, que começa o uno, depois vem a inteligência, a alma, etc. Os neoplatônicos e os platônicos acreditam que a essência da ideia, a essência da imagem encontra-se no céu, de certa forma, encontra-se no mundo superior. Então, quando os neoplatônicos e os platônicos viram essa imagem, o São João Batista apontando para cima, apontando o dedo para cima, eles pensaram, com certeza ele está apontando o dedo para o mundo das ideias, com certeza ele está apontando o dedo para o uno, para Deus, ok? Existem outras interpretações dessa obra também. Uma coisa interessante é que hoje no nosso período, essa obra, de certa forma, ela foi restaurada, e depois a gente percebe que existe uma cruz bem próxima ali do dedo do Leonardo da Vinci, então, do São João Batista, então provavelmente essa imagem pode remeter também ao Deus cristão, mas fica aquela dúvida, para onde que São João Batista está apontando, né? Ele está apontando para as ideias de Platão, para o Uno de Plotino, ou para o Deus cristão? E é essa a dúvida que fica. E uma outra coisa também, os neoplatônicos, eles eram leitores assíduos da Bíblia, e uma das passagens assim, que eles adoram da Bíblia é justamente esse evangelho aqui, né? Essas partes do evangelho ali segundo João. Veja bem, lembre-se um pouco daquele neoplatonismo que eu falei ontem para vocês, e percebam a semelhança. Olha só,
Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus. Beleza. Ele veio ser testemunha e para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Era a verdadeira luz que ilumina os homens ao vir ao mundo. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Agora olha essa imagem de novo. Veja, São João Batista, ele é justamente iluminado por essa luz, tá? Mas as trevas não são iluminadas, porque as trevas não recebem a luz. Então, eles leram essa passagem, digamos, do Evangelho segundo João, assimilaram isso com as ideias do neoplatonismo. Lembra que eu falei também ontem que a imagem do Uno era a imagem da luz, e a matéria é justamente a imagem da escuridão? É isso que eles interpretaram dessa obra aqui do Leonardo da Vinci, tá? A pintura, então, do Leonardo está entre o ideal e o real. A arte não é mais apenas uma pura imitação, mas ela se torna fantástica. E ele afirma que a arte tem que trazer aquela ilusão das 3 dimensões em 2 dimensões. Como assim? Vamos voltar nessa pintura aqui mais uma vez, tá? Isso aqui é um quadro. Gente, pelo amor de Deus, o quadro tem 2 dimensões. O quadro não tem 3 dimensões, mas pelos detalhes da obra, pelo sombreamento, você tem uma noção de uma perspectiva, de certa forma, de uma profundidade. Então, ela é uma obra 3D dentro de um quadro que é 2D, de certa forma. Ok? Aqui a gente tem uma outra pintura do Leonardo da Vinci, que seria a Virgem dos Rochedos, tá? Isso aqui também é uma imagem bem interessante, ok? E isso aqui também representa o platonismo do Leonardo da Vinci, tá? Platão afirma no Timeu que o mundo, a realidade, é formada por figuras geométricas, né? Tem figuras de 9, 8, 10, 3, 4, 5 faces. E aqui nessa obra do Leonardo da Vinci, não sei se vocês conseguem perceber, mas ali a imagem da Virgem, a imagem ali do bebezinho que tá digamos assim, implorando, né? Tá fazendo ali sinal de reverência, de certa forma, é o João Batista, quando era nenezinho. Daí ali do lado direito você tem Jesus, né, que de certa forma está abençoando aquela adoração, e do lado direito de Jesus, ali de capa vermelha, é um anjo, tá? Mas a imagem dessas 4 figuras, se você for ver, ela forma um triângulo. Esse triângulo termina justamente ali na cabeça da Virgem, tá? Termina na cabeça da Virgem e o triângulo segue, vai até o pezinho ali, ó, do João Batista, que está à esquerda, e vai até a capa do anjo ali à direita. Então ele forma um triângulo, se você for fazer esse desenho. A cabeça da Virgem está bem no meio da obra, bem no meio da pintura, e ela também tem uma luz, de certa forma, própria, sabendo que ela tem uma iluminação ali, mas da onde que vem essa iluminação? É dela própria, ok? É dela mesma, ok? E você tem ali também uma ideia lá no fundo da caverna, uma luz, e essa luz simboliza justamente dá uma sensação de profundidade, ok? Outra obra aqui também importante, pena que está meio desfocada, mas depois vocês procuram do Rafael de Sanzio, que é a Escola de Atenas, um dos autores importantes aqui desse período, que ele justamente traz muito bem a ideia de profundidade. Você olha lá atrás, né, tem 2 figuras centrais, que são o Platão e o Aristóteles. Procurem depois essa imagem na internet. Platão está apontando para cima. O Platão é representado aqui com a cara do Leonardo da Vinci. Aquele ali é o Leonardo da Vinci, mas na verdade é o Platão, ok? Está apontando para cima, para o mundo das ideias. E do lado direito dele está o Aristóteles, apontando para o chão. Por quê? Por causa da metafísica do Aristóteles, por causa da física do Aristóteles. Mas olhando mais ao fundo, você tem uma ideia de profundidade, não é? Tem um ponto de fuga lá no final. Essa ideia de perspectiva é uma ideia justamente da óptica, né? A óptica, vocês já viram na física, que ela tem as leis da óptica, principalmente a propagação retilínea da luz, não é? A reversibilidade dos raios luminosos, etc. Mas aqui você consegue ver, de certa forma, se você analisar os pilares no teto lá em cima, você vai ver que se você traçar uma régua, eles vão se encontrar num ponto que é bem no meio da obra, tá bom? Aqui tem diversos autores, diversos filósofos e tal, Sócrates está ali jogado no chão, dá uma olhadinha depois para vocês terem uma ideia desse quadro, né? E aqui para a gente finalizar, pessoal, como eu falei para vocês, dentro da Espanha não houve, de certa forma, um renascimento ali tão rápido. Por quê? Porque a Espanha, ela foi medieval por mais tempo, e aqui na Espanha, por que eu estou falando dela? Tem um outro tipo de arte, justamente porque eles têm uma outra influência.
lá no Renascimento italiano, eles são influenciados pelo Platão, e principalmente pelo neoplatonismo. Aqui, na mística espanhola, digamos assim, nesse medievo, né, digamos assim, espanhol, aqui eles sofrem uma mística, digamos, uma influência da mística da Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, que eles não têm uma perspectiva platônica, e a perspectiva desses santos, e também doutores da igreja, não influencia totalmente o tipo de arte desse período aqui, tá? E os principais representantes da arte, né, nessa, digamos assim, mística espanhola, nesse medievo espanhol, digamos assim, são o Hieronymus Bosch e o Dominicus Theotokopoulos, que seria mais conhecido como El Greco, tá bom? Olha só, agora, olha a diferença, não é? O Bosch, eu adoro o Bosch, eu acho ele maravilhoso, ele desenhou um tríptico, que seria uma forma, digamos assim, de 3 pinturas, eu trouxe aqui a pintura do lado direito, do famoso Jardim das Delícias Terrenas, isso aqui representa o inferno. Agora, faz a comparação de uma obra do Leonardo da Vinci, do Rafael, com essa pintura do Bosch, isso aqui é considerado praticamente pelos surrealistas como uma arte surreal. O surrealismo surge lá por volta de 1900, o surrealismo é baseado na psicanálise do Freud, ok? E aqui nós estamos no ano 1500 e o cara já traz uma pintura, de certa forma, surrealista, digamos assim. Por quê? Porque justamente ele não foi impregnado pelas ideias do Platão, ele está de olho em uma outra coisa. Se Platão tivesse influenciado a arte espanhola, provavelmente a arte seria totalmente diferente. Então veja o poder do pensamento filosófico sobre a arte também, ok? Procurem depois as obras do Bosch para vocês darem uma olhada, tá? Aqui tem uma outra pintura, né, quase no final da vida dele, de Cristo carregando a cruz. Você tem a imagem de Cristo ali, de certa forma, de cabeça baixa, carregando a cruz, mas olha as pessoas que estão ao redor dele, todas pessoas deformadas, pessoas que representam assim, uma feiura, o grotesco. Isso jamais seria aceito por uma arte italiana, um renascimento italiano, que eles visam o belo de qualquer forma. Aqui você tem uma representação praticamente do grotesco. E isso a gente está falando da Espanha, não é muito longe da Itália, não, pessoal. E olha o que a gente tem ali no mesmo período. Por último, a gente tem esse autor que eu gosto muito também ali, desse medievo espanhol ali, dessa mística espanhola, que é o El Greco. Tá? E aqui esse quadro assim é bem interessante, porque na parte inferior do quadro ele representa o enterro, né, justamente do Conde de Orgaz, e acima ele representa a chegada desse Conde de Orgaz ao paraíso, ao céu. Mas a grande questão aqui da obra do El Greco é que o El Greco ele funde o renascimento italiano com a mística espanhola. Então ele funde essas duas formas de pensamento, porque a obra do El Greco ela já é realista de certa forma, ela já se assemelha à arte italiana. A grande diferença é que o ser humano ali para o El Greco, eles, digamos assim, carregam sempre uma verticalidade, eles são muito verticais, eles são muito altos, isso lembra praticamente ali a escultura gótica, se a gente for parar para pensar as catedrais góticas, que visam essa verticalidade, digamos assim, tá? Ali a gente tem o Conde de Orgaz no meio, sendo carregado pelo Santo Agostinho, tá? E o outro santo, acabei esquecendo o nome, não lembro agora, e justamente o Conde de Orgaz, ele foi representado como uma armadura. Geralmente, quando a pessoa falece, a pessoa era colocada sobre aquelas vestes mortuárias, mas aqui ele não quis representar isso, ele representou o conde falecendo com uma armadura, bem interessante. E lá em cima você tem uma espécie de paraíso, né? Bem ali na parte inferior, você tem de certa forma um fragmento ali em azul, certo? Que representaria de certa forma uma alma sendo representada quase como algo infantil, digamos assim, e a gente tem uma outra imagem, de certa forma, de um triângulo também, que termina lá em cima em Jesus Cristo, ok? Então, o El Greco, ele traz essas ideias, digamos assim, tanto do Renascimento italiano, né, e tenta misturar justamente com a mística espanhola. El Greco, é um termo espanhol, né, que significa o greco, é italiano, né? E El Greco, que significa o grego, traz então essa ideia, né, de uma mistura de grego, espanhol e italiano, ok? Então, pessoal, eu acho que é justamente essa a ideia aqui, tá? Que eu quis trazer para vocês. Acabei me alongando demais, ó 9h54.
E eu acho que é basicamente isso. Próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouco do século XVII, ok? Então, hoje a gente começou a ver essa ideia do classicismo, ver essa ideia de tentar copiar a natureza, mas não apenas de uma maneira realista, mas também idealista, ok? E a gente vai ver isso agora com o passar no tempo. O século XVII tem outros, digamos assim, outras perspectivas para a arte. Hoje a gente viu mais a arte baseada na ideia de perfeição, mas vimos ali que uma arte italiana e uma arte espanhola, de certa forma, estão no mesmo período histórico, mas pensam de formas diferentes, ok? Próxima aula, né, que vai ser quinta-feira. Quinta-feira, às 9 da noite, nós continuamos conversando lá sobre o século XVII, tá? Vou abrir rapidamente aí para perguntas. Fique à vontade, sinta-se à vontade para perguntar alguma coisa, ok? Não tenho vergonha, não tenho vergonha, fique à vontade. A Josiele falou ali da questão da cruz, né? Se tem a cruz é cristão. Não é bem assim, Josiele. Porque o Leonardo da Vinci, ele justamente foi um dos autores que criticou essa, digamos assim, essa perspectiva medieval, né? O Leonardo da Vinci, ele queria uma arte livre. Ele pode ter desenhado a cruz justamente ali para deixar uma charada, um enigma, para não ficar tão claro. E é isso, esse é o papel da arte. Ele está tentando trabalhar, de certa forma, com uma ambiguidade. Agora fica para a tua reflexão. Está apontando para Deus ou apontando para Platão? Essa obra foi feita para os neoplatônicos, que eram amigos dele. Por sinal, ele também era. Então, fica nessa questão, não é? Talvez a gente, assim, né? Talvez uma pessoa como cristã vai falar, é para Deus, mas quem não é cristão provavelmente vai falar, não, não é. Mas é isso que é, digamos assim, a característica da arte, não é? Deixa sempre essa ambiguidade. Se a arte é óbvia, cara, isso é quase empobrecedor, digamos assim. A arte tem que deixar esse mistério. É interessante, ok? Hoje, será que Leonardo da Vinci seria considerado um gênio, um louco? Uma boa pergunta, Newton. Eu não sei, eu não entendo por que ele seria considerado um louco. Não, eu não entendo, eu não entendi por quê. Desculpa, eu não entendi. Um gênio? Um gênio provavelmente sim, obviamente, mas um louco eu não entendi por quê. Ah, tá. Não sei, o que não é louco, né, nessa realidade, nesse mundo, certo? Pessoal, então, se vocês não têm nenhuma pergunta, vamos encerrando por hoje, então. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado aí pela participação de todos, muito importante para mim, como eu já disse. E continuamos ali na quinta-feira. Quinta-feira, às 9 da noite, ok? Um grande abraço para vocês. Nos encontramos na próxima.